uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Olha, sempre um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam do Vejam Só, que acompanham o Vejam Só e mais do que isso, gostam de debater, gostam de repercutir, gostam de justificar, gostam de responder as nossas perguntas, gostam de interagir com o programa. Esse é de fato o nosso objetivo, que o povo de Deus se interesse pelos estudos das Sagradas Escrituras, pelo estudo da teologia, busque, avance no conhecimento, cresça no conhecimento. E o Vejam Só, graças a Deus, tem sido essa ferramenta. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Mais uma edição sempre preparada com muita dedicação e carinho para você. Aliás, falando em interação, em responder perguntas, falar de teologia, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também, interagir, bater papo sobre teologia. É muito bacana poder conversar com você. Recebo muito carinho, desde já agradeço aos nossos telespectadores. É muito bacana ver essa resposta e confirmar de fato a importância do Vejam Só no cenário nacional, no cenário da teologia, como esse programa é uma ferramenta que tem abençoado o povo de Deus, e eu recebo muito esse feedback e, obviamente, posso conversar com os nossos telespectadores, bater papo, responder as perguntas. Recebo muita sugestão de tema, sugestão de entrevistado, de convidado. O pessoal fica me provocando, fazendo as perguntas. E, é muito bacana. Chega por lá pra gente conversar e vira e mexe. Eu sempre coloco uma foto dos bastidores do programa também. Você que quer conhecer um pouquinho aqui, chega por lá pra gente conversar e interagir, tá bom? Tá feito o convite aí, te espero. Vai ser muito legal poder responder a sua mensagem, tá bom? Ó, vou apresentar os meus convidados de hoje e aí na sequência vou colocar o tema pra você. Olha, é um tema imperdível. Sempre que a gente fala desse assunto, a gente recebe muita mensagem, muita interação, porque ainda parece ser um assunto que é tabu dentro da igreja. E aqui no Vejam Só, na medida do possível, a gente quer romper essas barreiras para falar e ensinar o povo de Deus à luz das Sagradas Escrituras. E a gente quer ser esse espaço realmente de discussão e reflexão, por isso fica ligadinho, tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado, tá bom? Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o bispo Everton Alves dos Santos, ele que é ministro da Comunidade Cristã Plena Fé. Bispo Everton, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. Uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca. É um grande prazer poder retornar ao programa Vejam Só. Muito bom poder estar aqui para dialogar sobre esse assunto polêmico, sim, mas extremamente pertinente para os nossos dias. Então, também um prazer conhecer a pastora Leila, estar contigo novamente. Espero que a gente possa contribuir de uma maneira significativa para a nossa audiência. Sem dúvida. Eu tinha pensado só em uma perspectiva do tema, que é muito polêmico dentro da igreja, mas de fato, a nossa pergunta tem dois assuntos que dentro da igreja são muito tabu bom, o programa hoje vai pegar fogo, literalmente. Quer dizer, não sei se vai pegar fogo, né? Calma que você vai ver, você vai chegar. Pera aí. Vamos começar com as informações da igreja, pastor. Sim. Por favor, o endereço certinho para quem nos assiste e os dias e horários assim das principais programações, por favor. Maravilha. Nós temos cultos lá na nossa igreja às quartas e às sextas às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Na terça-feira temos o nosso seminário teológico às 20 horas. Nós estamos situados ali na Avenida Professor Joaquim Barreto, número 342, Granja Carolina, em Cotia, próxima à delegacia. Então você que mora aí nos entornos, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Jandira, é o nosso convidado para estar conosco lá, será um prazer receber. Muito bacana, tem feito convite, inclusive durante o programa nós vamos deixar os contatos do Bispo Everton à sua disposição, tá bom? Mas se por acaso não deu para anotar, passou rápido e perdi, calma, fica tranquilo. Nós vamos colocar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então você chega por lá que vai estar tudo detalhadinho lá para você e com calma, tranquilidade você pega, acessa, tira as dúvidas sobre o tema, obviamente. E se você quiser outras informações sobre o ministério, a igreja, dias, endereço e tal, tudo mais, manda uma mensagem por lá. Tenho certeza que o bispo vai prontamente te responder também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito obrigado.
E o Vejam Só tem o privilégio de receber, nesta oportunidade, a pastora Leila Franciele. E, além de pastora, psicóloga também. Isso. Vai nos ajudar muito na área da psicologia. E a gente conversava aqui já nos bastidores, parece que o papel da mulher nesse programa também vai ser importantíssimo para a gente decifrar algumas questões. Com certeza. Mas, pastora, antes disso, primeiro uma ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Zeca. É uma alegria estar contigo aqui nessa noite, juntamente com o Bispo Everton e todos os telespectadores da RIT. É uma alegria voltar a esse programa e poder também, de alguma forma, contribuir, né? Não apenas pela perspectiva bíblica, mas também pela perspectiva da psicologia, num assunto, como o bispo comentou agora há pouco, que realmente é um tabu ainda dentro das igrejas, mas que é muito necessário que seja falado para que a gente consiga trabalhar algumas questões que as famílias, inclusive dentro da própria igreja, não só da sociedade no todo, mas dentro da igreja, têm enfrentado e tem sido um problema. É um trabalho, né? É interessante a gente... Bom, o tema, sempre que a gente aborda o assunto, a gente recebe muito feedback, o que já demonstra que de fato isso tem sido uma barreira dentro da igreja. Mas é engraçado a gente pensar dessa perspectiva que mesmo numa sociedade super liberal como a nossa, tá certo? Onde você vê todos esses tabus sendo quebrados, para frente, tudo, ainda é um assunto que mesmo assim dentro da sociedade não é tratado com tanta leveza assim. Não, infelizmente não. E dentro da igreja, pior. Ah, sim, sem né? dúvida. Pior, porque a gente pensa que dentro do contexto religioso, a gente só vai falar de questões espirituais. Mas a gente precisa falar de questões fisiológicas, de questões emocionais, que são tão importantes na construção do indivíduo. Na construção espiritual também, Sim. de fato, né? Como um todo, né? Exato. A gente pensa no indivíduo, o ser humano como um todo. E, obviamente, que o cristão não tem divisão nenhuma, né? Não tem da alma, é tudo junto também. Sim. A gente precisa pensar nisso. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa, que eu já vi que vai ser muito bacana, passa as informações da igreja, pastora, por favor, para quem nos assiste, o endereço certinho e também os dias e horários, assim, das principais programações, das principais atividades da igreja, por favor. Tá certo. Nós estamos na cidade de São Caetano do Sul, na Rua Silvia, número 1493, no bairro Oswaldo Cruz. Nossas reuniões são às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 da manhã. E também no Jardim Penha, na Zona Leste de São Paulo, reuniões às quintas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 18, na Rua Abdom Milanês, número 360, na região do Cangaíba. Boa, então as informações. Lá na região do ABC tem pouca igreja, né? Sim. Igreja. Não, quase não tem. Eu acho que principalmente... Não, tem muita igreja, mas na cidade de São Caetano do Sul, que é uma cidade menor, né? A gente tem um número menor de igrejas ali, sim. Gente, preço... Assim, eu nem acredito muito na questão do arrebatamento, assim, né? Na iminência do arrebatamento. Mas se tiver, de fato, teologicamente comprovado, vai começar no ABC. Porque é a área mais espiritualizada da cidade de São Paulo. Eu tenho certeza. Tem muita igreja lá. Tem sim, tem sim. Muito. Ó, a cada 10 convidados aqui no Vejam Só, 7 são da região do ABC. Olha só. É muita igreja, muito. E tá aqui mais uma aqui para comprovar minha tese. Para comprovar minha tese. Ó, nós vamos deixar os contatos da pastora Leila também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram e durante o programa, tá bom? Então fica à vontade para entrar em contato. Se quiser outras informações do Ministério, pode ficar à vontade. E também, obviamente, para tratar do assunto que nós vamos colocar em pauta agora. E para a gente começar, eu vou até te convidar aí, meu irmão, você que nos assiste, minha irmã, se quiser abrir a sua Bíblia, ou se pegar ali no celular o texto bíblico também, só para você ver o texto básico que nós utilizamos para a nossa conversa. 1 Coríntios 7, no versículo 5, o apóstolo Paulo faz o seguinte, ou dá a seguinte orientação: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Em outras traduções vai falar não se privem, né? Não se priveis um ao outro também. E qual que é a pergunta que nós vamos tirar desse tema? A recusa da esposa em ter intimidade sexual com o seu marido, justifica o divórcio? E por que essa pergunta? Parece indicar o apóstolo Paulo que ele está dando aqui um mandamento para o casal. Olha, não se privem.
não se abstenham, não se separem para que Satanás não os tente. Será que essa recusa persistente não é uma quebra da aliança? Uma quebra da aliança do matrimônio, assim como tantas outras, como, por exemplo, a violência doméstica, o próprio adultério, e outras questões podem ser levantadas, como por que a esposa não quer, ou ainda, por que as mulheres, via de regra, são apontadas como aquelas que não querem ter relação. Será que tem algum problema nisso? Algum problema com a mulher? Algum problema com o marido? Ó, nós vamos tentar colocar em pauta aqui todos esses assuntos. Não sei se dará tempo, mas se não der tempo, a gente organiza e faz uma segunda parte dessa conversa que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E nós vamos começar com a resposta da pergunta tema. Bispo Everton, bom, o que a gente quer saber aqui de fato é se a abstinência ou a negação, né, da esposa em intimidade sexual justifica o divórcio. Então, vou começar com essa resposta direta e objetiva. Se é possível, a partir disso, pleitear o divórcio, biblicamente falando. Como é que o irmão responde essa pergunta? Bom, antes de mais nada, sempre que eu tenho a honra de poder participar de debates relacionados a essa temática, eu sempre vejo isso de um lado pastoral. Então, eu sempre costumo fazer um comentário de que não é o cara da televisão, o cara da rádio, o cara da internet que pode guiar decisões tão sérias quanto essa relacionada a um divórcio. Então, é sempre bom que você que está ligado a uma igreja, que você procure, né, o seu pastor para te dar todo um direcionamento, um aconselhamento direcionado a essas questões. De forma objetiva, é até engraçado, Zé, que nós estamos há alguns dias aí celebrando os 505 anos da Reforma Protestante, que foi uma data muito importante para nós e que marca o retorno que a cristandade passou a ter agora às Sagradas Escrituras como nossa única fonte de regra e fé e prática de vida. Portanto, aqui nós precisamos deixar um pouquinho de lado as nossas opiniões. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto que demanda, como eu disse aqui, aconselhamento pastoral, também a procura de uma assistência profissional, se for o caso, mas, biblicamente, ao meu ver, é claro que há divergência também dentro do âmbito teológico enquanto a isso, mas, ao meu ver, a Bíblia só coloca duas cláusulas de exceção para o divórcio: a morte e o adultério. Então, respondendo objetivamente à pergunta do tema, eu diria que não é uma justificativa para o divórcio a ausência de relação sexual. Você provocativo. E uma justificativa para o adultério, é? Se a gente for pegar o texto de 1 Coríntios, na verdade não existe justificativa para nenhum tipo de pecado. Mas o texto faz esse alerta. Mas, foi brincadeira, mas o texto faz esse alerta. Paulo, ele indica a possibilidade, né, de um ato pecaminoso em decorrência dessa negligência sexual. Então, pode acontecer, mas claro que não justifica. Nenhum tipo de situação que está em nosso entorno vai justificar a atitude pecaminosa que a gente possa tomar. Mas eu já imagino que o senhor já ouviu essas desculpas lá no gabinete. Com certeza. Já. O pessoal já chegou lá falando que a culpa é dela. Tenho certeza. E aí, pastora Leila, como é que a irmã responde a nossa pergunta? Justifica o divórcio, essa recusa em ter intimidade? E aí, meus irmãos, nesse primeiro momento, obviamente que indiferente se é a esposa que está se recusando ou se é o marido que está se recusando, tá bom? O fato da recusa, se ela justifica o divórcio, porque o texto bíblico coloca os dois em pé de igualdade. Não tem nenhuma distinção nesse sentido. Por favor, Sim. pastor. Não justifica. Eu fecho com o bispo Everton, né, no âmbito teológico. Também tenho esse entendimento de que a abstinência, a recusa, né, da relação sexual não justifica a iniciativa, seja da parte do homem ou da mulher, para uma carta de divórcio, um processo de divórcio. Porque, biblicamente, é exatamente isso que a gente entende. E também não justifica a questão, né? A gente já ouviu isso também em gabinete pastoral, no acompanhamento a casais que estão passando por um processo de crise em decorrência de um adultério. Mas ele não me procurava, ele não me dava atenção, não me dava afeto e vice-versa. Ela também não correspondia às minhas demandas de homem. Então, não justifica. Né? Em hipótese alguma, não justifica.
Óbvio, né? Isso é bíblico, né? Cada um pagará pelo seu pecado e não tem, foi o fulano. Senão, na hora lá do julgamento, todo mundo vai ficar empurrando a culpa pro próximo. Terceirizando a culpa, né? E o último da fila que vai levar toda a culpa, né? Porque todo mundo vai empurrar pro próximo e deixando de lado. Mas a irmã entende como uma quebra da aliança do matrimônio, porque a gente pensando nessa questão da cerimônia, da simbologia, de um voto feito diante de Deus, até por ter uma orientação expressa e clara na Bíblia, nós estamos falando de algum modo de uma quebra da aliança, ou as circunstâncias precisam ser analisadas? Como é que a irmã observa isso? Eu acho que de uma certa forma, sim. Mas é importante a gente avaliar em que contexto esse casal está vivendo. Quais são as circunstâncias desse relacionamento? O que está levando, né? Aqui está em pauta a mulher, né? Sim, Hoje sim. a pauta aqui é a mulher. Mas a gente sabe que isso acontece também dos dois lados. Isso pode acontecer também com relação ao homem, dele se negar sexualmente à sua esposa. Mas olhando para a forma como a gente está sendo, como nos está sendo apresentada a pauta, é importante a gente avaliar qual é o contexto do relacionamento desse casal, qual é a idade dessa mulher, que fase da vida ela está passando. Quando eu falo do contexto do relacionamento, é um relacionamento de respeito, de mutualidade, é um relacionamento onde de fato, se preocupa com o outro, zela pelo bem-estar, pelo bem físico, pelo bem emocional, pelo bem espiritual do outro. Todas essas questões precisam ser avaliadas. Essa mulher, por exemplo, ela está passando pela fase do puerpério, porque às vezes ela está se negando justamente porque ela está naquela fase do pós-parto. Essa mulher está se negando porque ela está na fase da menopausa, que também é uma fase muito crítica para essa mulher. Essa mulher, ela faz uso, por exemplo, de medicações como ansiolítico, como antidepressivos e outros, né, anticoncepcionais, por exemplo, que alteram os fatores hormonais, né, as dosagens hormonais dessa mulher. Tudo isso vai implicar. Porque se essa mulher, por exemplo, ela está enfrentando um transtorno psicológico, por exemplo, como uma depressão, a depressão ela já tira o ânimo do indivíduo. Se ela está tomando uma medicação, né, para poder ali trazer um equilíbrio para essa mulher, com certeza essa medicação também vai influenciar na disposição, na energia dela, na libido dela. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração, porque não tem como a gente dizer, né, fazer um fechamento em cima dessa temática sem a gente avaliar qual é o contexto, de fato, dessa relação. Sim. As perguntas que a gente coloca, pastora, doutora, né? Nunca dá para fechar. Mas aqui no Vejam Só a gente gosta de ser provocativo, né? Então a gente coloca e vai apertando para tentar, obviamente, levar esse esclarecimento até você. Inclusive, a escolha da mulher como a personagem principal aí da nossa questão, exatamente por toda essa dinâmica. Sim. A mulher acaba tendo o homem ele vai ter duas opções, né? Ou ele quer sempre, ou ele está com algum problema e não vai querer nunca, né? Porque ele tem vergonha e tudo mais. A mulher já tem vários fatores. Inclusive, eu não me recordo se foi aqui no Vejam Só ou se eu vi em algum outro lugar que a pessoa dizia o seguinte, né? Que o sexo, ele não começa na hora do sexo. Mas o homem precisa se preocupar com isso desde o bom dia. Sim. E que a mulher vá se preparando para isso. Questão da mente, um preparo. A gente vai conversar mais sobre isso também. Agora, eu fiquei na dúvida se foi aqui no Vejam Só, se foi em algum outro lugar que eu vi exatamente dessa preparação e dessa preocupação do homem. Não adianta nada você ficar brigando, ofendendo, maltratando e chegar à noite, vai dar beijinho e tudo mais, que daí, meu amigo, aí não vai se recusar de fato, né? Não tem jeito. Bom, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Depois nós vamos continuar aqui a nossa conversa, que hoje o tema tem... né, muito assunto para a gente tratar. Você vai acessar a nossa enquete lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizar sempre as nossas enquetes, tá bom? Aí você vai, vota, participa aqui do programa. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte. Nós colocamos o texto do versículo, tá vendo? Não vos priveis um ao outro. E aí a pergunta, isso indica que a recusa de intimidade sexual pode ser considerada uma quebra da aliança do matrimônio. Observe que é a intimidade sexual dentro do casamento, tá bom? Do matrimônio, tá certo?
Bom, você tem duas opções. Sim, é uma quebra da aliança, ou não, não é uma quebra da aliança. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você consegue justificar. Olha, eu acho que é uma quebra por conta disso, disso, disso. Não, não é uma quebra por conta daquilo, aquilo. Vote, justifique. Nós vamos pegar algumas dessas observações e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Então vai lá, aproveita, participa para ter a sua voz aqui no Vejam Só também, tá certo? Ó, eu já falei aqui do Instagram, no Facebook e no YouTube você também nos encontra. É só procurar Programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal oficial lá no YouTube. Então vá lá, se inscreva. Olha, tem muito conteúdo para você. Além dos programas novos que nós estamos produzindo, tem lá uma playlist que nós chamamos de Vejam Só Retrô. Tem programa lá a partir de 2005. Ainda não estão todos postados, tá bom? Mas se você entrar lá, você já vai localizar muita coisa, tá? Eu sempre destaco aqui e gosto porque é uma das edições que eu mais curti, que é uma entrevista que o Weber fez com o Dr. Russell Shedd. Se eu não estou enganada, a última entrevista em vida do Dr. Shedd. Meu irmão, uma enciclopédia da Bíblia. Ó, vai lá que você vai ver. É bênção, você vai aprender e vai ser muito edificado com a experiência desse homem de Deus, tá bom? É incrível, tá incrível. Chega lá, e aí, além de muitos outros conteúdos, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você sempre recebe as informações. Aliás, faça parte das redes sociais do Vejam Só, porque nas redes sociais nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então você consegue assistir antes. A gente continua normalmente, de segunda a sexta-feira, às 23 horas na HIT, mas nas redes sociais você acompanha antes. Todo mundo pergunta, Zeca, mas que dia e hora? Aí, meu irmão, é só para quem faz parte desse clube das redes sociais, tá bom? Lá você vai receber a informação. Vai aparecer no seu celular assim na hora, ó, o Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste. É fácil, tá bom? No Facebook, no YouTube e no Instagram. Chega por lá que você vai receber todas essas informações e vai poder acompanhar as nossas gravações ao vivo, tá certo? Além disso, nós estamos em todas as plataformas de áudio. Escolha aquela que você gosta, aquela que você curte. Procure por Programa Vejam Só e você vai ter acesso ao nosso conteúdo por áudio. Então, tá dirigindo, tá no trânsito, vai ouvindo. Tá no metrô, indo trabalhar, voltando, vai ouvindo. O lugar que você quiser, você nos escuta, tá bom? E vai ser benção também. Então, ajude a compartilhar essas ferramentas também para que o povo de Deus seja edificado com o nosso conteúdo aqui, que é produzido com muito carinho para você que curte, tá bom? Bom, dado o nosso recadinho, Bispo Everton, eu quero começar primeiro querendo entender o seguinte: o sexo ainda é um tabu dentro da igreja? Infelizmente, sim, Zeca. Infelizmente, porque nos falta até um cuidado, um zelo da liderança em relação à instrução, principalmente às crianças e aos jovens. Nós não podemos esquecer que, quando isso falta dentro das nossas igrejas, essa ausência é suprida em outros locais, né? Na escola, na roda de amigos. Muitas vezes as famílias não se preocupam em instruir as suas crianças, os seus adolescentes. Isso é muito preocupante, porque a influência do mundo vai sendo muito maior na mente dessas crianças e desses adolescentes, conceitos equivocados, antibíblicos, que afastam essa pessoa da comunhão com Deus e de uma relação sadia nos seus futuros relacionamentos, vão sendo implementados dentro dessa pessoa. E nós sabemos que criança, adolescente, é uma fase onde a pessoa está se descobrindo, onde ela tem muitas indagações, né? É um mundo novo para ela, principalmente ali a fase, né, pré-adolescente, adolescente, onde já começa uma revolução hormonal dentro de si. E muitos desses jovens, eles não sabem como proceder, né? Não sabem como que pode se relacionar, quando pode se relacionar, quais são os requisitos básicos para um relacionamento sadio, um namoro, um noivado, um casamento. E cabe, claro, a família também instruir dessa forma, mas eu creio que a igreja tem sido um tanto quanto omissa nisso. E por isso que nós temos uma geração que, infelizmente, tem dado muito problema quando se fala na temática sexual dentro da igreja. Doutora, o sexo ainda é visto como pecado? Ainda é. E eu trago isso para dentro do contexto do casamento.
Não, óbvio, né, gente? Nós estamos falando aqui dentro do casamento. Sim. Dentro do casamento. Porque, sabe o que ficou a impressão? A igreja fala tanto não. Não faça, não faça, não faça, Sim. não faça, não faça, porque é pecado. Aí quando tem que fazer, ou quando pode fazer, né? Sim. Depois nós vamos perguntar se é obrigado a fazer. Aí a pessoa não sabe, pô, mas Sim. era pecado. Todo mundo falou que era pecado e agora? Agora não é mais? Exato. Por isso eu fiz essa afirmativa dentro do casamento. E eu falo isso com base numa experiência que meu esposo e eu tivemos no atendimento de um jovem casal que tinham ali aproximadamente 1 ano de casados e a esposa ainda não havia perdido a virgindade. Olha só. Ele não havia conseguido ainda, né, realizar ali o coito de forma efetiva, vamos dizer assim. E ele não conseguia entender, começaram a ter atritos, claro, porque quase 1 ano de casados e o sexo ainda não havia sido consumado. E ela chorava, e ela disse que sentia dor, mas ela não conseguia se abrir para esse marido, né, por várias questões. E aí ele nos procurou para que nós pudéssemos auxiliá-los, porque o casamento estava a ponto de terminar antes de completar 1 ano. E aí nós fomos, né, tentar ajudar esse casal. E aí, sentando com ela, em particular eu com ela, eu fui perguntar para ela, né, por que esse medo, né, por que essa recusa em ceder ao seu marido. E aí ela me disse, ela foi criada num lar cristão. Só que a gente incorre na fala do bispo Everton agora, que a nossa igreja falha, a igreja em si, ela falha na questão da educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual, a gente já pensa no conceito de educação sexual que o mundo tem. Um conceito mundano, né? Um olhar, uma perspectiva mundana. Mas a gente está falando dentro do contexto bíblico. E ela abriu o coração dizendo que a mãe sempre reforçou para ela, desde menina, que o sexo era uma coisa impura, que o sexo era sujo, que ele deveria ser praticado apenas com fins de procriação. Não era pensando no prazer, porque o homem, ele não pensa no prazer da mulher. Então, a mulher não vai para um relacionamento sexual pensando em ser satisfeita por esse marido. Então, ela vai para esse casamento. Essa menina foi para esse casamento. E quando eu falo menina, não estou falando menina de 18, 20 anos. Já casou com uma idade, né, ali, tanto madura, 24, 25 anos, mas que trouxe todas essas inverdades que a mãe trouxe para ela, que se tornaram uma via de regra, vamos dizer assim, e ela, de fato, não conseguia se abrir para esse relacionamento. Então, nós precisamos trabalhar, quebrar, né, desfazer, desconstruir essas ideias que ela trouxe da sua mãe para o seu relacionamento, para que, então, de fato, eles pudessem ter ali o seu relacionamento. E aí, em contrapartida, meu esposo foi trabalhando com esse marido, falando para ele da importância do carinho, do afeto, do toque, porque para a mulher o toque é muito importante. E você, Zeca, fez uma citação muito bacana, alguns minutos atrás, de que para a mulher o sexo começa no bom dia. O sexo, ele é a consumação de uma relação que começa no café da manhã, que é o respeito, que é o carinho, que é o diálogo, que é a comunicação, que muitas vezes os homens não se atentam para isso, né? Sim. O homem, funciona muito que no automático, né? Enquanto para o homem o sexo é um dispositivo de descanso, a mulher precisa estar descansada para poder ter uma relação. Enquanto para o homem o sexo é um desestressor, para a mulher é um estressor, na verdade. Pode perceber, né, que se você conversar numa roda de casais, ou com os homens e com algumas mulheres, você vai perceber que os homens apagam, né? Eles desligam, porque ele descarrega ali toda a sua tensão e ali, naquele momento, ele consegue descansar, ele dorme. Por isso que ele vira para o lado e dorme. A mulher não, a mulher fica ativa. Ela acorda após uma relação sexual. Então, todos esses aspectos precisam ser observados para que, de fato, a coisa funcione. Primeiro, antes até da gente entrar nessa questão do conhecimento mesmo, que eu acho que é fundamental, teologicamente falando, Bispo Everton, o sexo faz parte do casamento? É uma construção? É algo, não sei nem se eu posso falar normativo, mas é bênção? E eu vou fazer essa pergunta em cima de um exemplo que eu já dei aqui no Vejam Só outras vezes e que eu ouvi, inclusive, aqui no programa, de um pastor que falou que na semana da ceia ele não faz sexo para se consagrar. Então, você já vê que já fica com aquela construção de que o sexo é algo, não sei se pecaminoso, mas é algo que não faz parte da consagração da vida, né? Ou não faz parte das questões espirituais.
biblicamente falando, o sexo faz parte do casamento? Nós estávamos falando outrora sobre tabu, e infelizmente parece que é uma questão muito popular dentro das igrejas de que o sexo foi criado pelo diabo, né? Mas, na verdade, a única coisa que a Bíblia atribui criação ao diabo, na verdade, é a mentira. Todo o restante foi criado por Deus, inclusive o sexo, para servir de bênção, não só por uma questão de procriação, mas, acima de tudo, também por uma questão de prazer, tanto do homem quanto da mulher. E Deus criou isso já lá no Éden, é um princípio da criação. Ele estabeleceu e instituiu o casamento para que homem e mulher pudessem se ajudar mutuamente e também poder gozar da maravilha que é um relacionamento conjugal. E não somente na área sexual, mas também na área sexual. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Paulo falando algumas vezes sobre isso e dizendo que bendito seja o leito sem mácula. Ou seja, quando um homem e uma mulher casados, eles se relacionam sexualmente, ali está a bênção de Deus. Então, é até estranho alguém vir falar, não, eu vou evitar isso, né, por uma questão de consagração. Nós entendemos que se houver, né, um consenso entre as partes, não, vamos nos reservar aqui para algum tipo de período onde vamos estar em oração, em jejum, vamos nos conectar mais diretamente com Deus, então vamos evitar qualquer tipo de desejo carnal, né, ainda que lícito. Tudo bem, se houver esse consenso entre as partes... Mútuo, que é importante. Exatamente. E desde, né, que seja, como diz o apóstolo Paulo, por um curto período de tempo, para que Satanás, né, não tente alguma das partes. Então, o sexo é uma bênção no casamento, ele deve ser desejado. E uma coisa importante que a pastora comentou, e nós vemos isso, a ausência disso em todo tipo de relacionamento, não só o amoroso, a falta de diálogo. É interessante, eu acredito que deve acontecer também no gabinete pastoral dela. A maioria dos conflitos nos casamentos, hoje em dia, elas são resolvidas com um simples diálogo. Então, o casal não conversa em casa, aí procura o pastor ou procura o profissional para ver se ele consegue resolver o conflito. E aí, geralmente, a gente, pelo menos da minha parte, eu costumo aconselhar assim, fazendo perguntas às pessoas, né? Como que está o seu relacionamento com ele? Como é a forma com que você se direciona a ele? Quais são, né, a sua rotina, etc. E as pessoas vão falando, as duas partes vão falando, e quando elas foram ver, elas veem que o conflito poderia ser resolvido simplesmente com uma boa comunicação. Então, é isso que falta nos nossos relacionamentos. Quer seja um relacionamento pai-filho, irmãos, quer seja um relacionamento de patrão e empregado, ou marido e mulher. Eu creio que a maior parte das nossas adversidades, dos conflitos, das dissensões, podem ser solucionadas com um bom diálogo. Parece ser tão simples, né? Mas, pastora Leila, vou pedir até uma intervenção aqui da psicologia nesse caso. A gente sempre fala isso aqui no Vejam Só, o diálogo, principalmente nos assuntos de relacionamento. Mas, bom, se o casal não fala nem sobre finanças, sobre economia doméstica, sobre a criação dos filhos, sobre o que vai comer no jantar, você não tem diálogo. De sexo, então, que ninguém vai falar. Isso, assim, fica até ser improvável. Por que ninguém conversa? É o medo de romper aquela barreira do politicamente correto? Pô, vou criticar minha esposa, não posso fazer isso. Por que o casal não conversa? Pode ser essa hipótese, mas também eu acredito que nós não fomos treinados desde a nossa educação, o nosso desenvolvimento, a nossa infância, a expressarmos os nossos sentimentos. Já na infância, geralmente, as crianças, elas são reprimidas. Os pais, muitas vezes, não abrem esse espaço para o diálogo. Engole esse choro. Eu não posso falar do que eu estou sentindo, eu não posso expressar os meus sentimentos. Especialmente para os homens, né? Eu sei disso porque eu acompanhei, né? Às vezes, meus pais compartilhavam algumas experiências da sua relação com os pais, com os meus avós. E isso vai passando de geração para geração, especialmente os homens. Por que os homens têm tanta dificuldade de falar dos seus sentimentos? Porque desde criança é ensinado para o homem que o homem não chora. Sim. Porque chorar é um sinônimo de fraqueza. Então, expressar as suas emoções, expressar os seus sentimentos, denota fraqueza. E aí a gente cresce.
A gente cresce com esse sentimento, né? Com essa crença de que a gente não pode mostrar, expressar o que a gente sente. E aí chega numa relação conjugal. Se a gente não tem coragem de expressar por medo de se expor, por medo de ofender o outro, às vezes também porque o outro não sabe ouvir, porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla. E a comunicação, ela precisa ser sempre trabalhada pelo viés da assertividade. O que é uma comunicação assertiva? É você não apenas saber falar. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu sou um bom comunicador, eu falo. Tá, mas você fala como? O próprio salmista diz que tudo que a gente for falar, a gente tem que falar em amor. Tem que falar a verdade, mas tem que falar em amor. Porque quando eu falo a verdade, mas eu falo em amor, eu não ofendo, eu não humilho, eu não exponho, eu não afasto. Pelo contrário, o amor atrai. Né? O amor alinha, o amor harmoniza, vamos dizer assim. Então, essa questão do diálogo no casamento, se a gente não consegue falar de finanças sem discutir, se a gente não consegue falar de educação de filhos sem criar um atrito, não vamos conseguir falar sobre sexo, sobre o que eu gosto, sobre o que me incomoda, sabe? Sobre aquilo que me constrange, porque tem muitas coisas que é constrangedor. Talvez esse homem, vamos, né, dentro da pauta, talvez esse homem venha com uma cabeça muito liberal para esse casamento, porque aprendeu de uma forma incorreta lá. Uma né? construção, via de regra, da indústria pornográfica. Exatamente. Via de regra. Exatamente. E aí, quando ele vem para o casamento, falando agora da questão da pornografia, ele quer um sexo performático. Ou a mulher também. Porque, infelizmente, hoje, nós estamos vivendo numa sociedade que a pornografia não é um vício voltado apenas para a categoria masculina. Nós temos muitas mulheres envolvidas com pornografia. Mas, às vezes, nem o vício é, de fato, um problema. Mas a construção só, sabe? Às vezes, a pessoa não é uma consumidora voraz disso. Mas o exemplo que ela tem é disso. Então, acho que foi até uma vez o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, vinha falando isso, falando... Meu irmão, aquela mulher só faz aquilo porque ela recebe e recebe muito. Não adianta você querer impor para a pessoa que ela não vai fazer aquilo, sabe? Mas a construção do homem e da mulher, às vezes, passa por isso. Às vezes, por um consumo mesmo. Exato. Hoje, acho que até, nem só da indústria, mas das novelas, filmes, está tudo muito mais aberto, né? Exatamente. E aí a pessoa quer trazer para a relação, que é a relação real, aquilo que está no mundo ideal. Porque é aquele sexo performático, é aquela relação performática, que é tudo perfeito, né? Que é uma lua de mel interminável. Só que o casamento, a relação conjugal, querendo ou não, ela vai entrar numa rotina, a rotina vai normatizar. E quem vai mudar, né, trabalhar para que essa rotina não se torne uma coisa pesada, maçante, é o casal. Não depende só de um, depende de ambos. Sim. E aí, Bispo Everton, entra uma questão que a pastora Leila já comentou aqui rapidamente, que é a questão do conhecimento. Então, ela deixou muito claro assim, que o sexo é um conjunto, de fato, principalmente para a mulher. É óbvio que o homem também acaba interferindo nisso, mas a mulher acho que é um exemplo mais emblemático nesse sentido, onde você precisa ter um conhecimento disso. Mas se na igreja, por exemplo, não vai falar, se às vezes os amigos vão impor outras coisas, se a indústria vai ensinar outra coisa, onde que a pessoa vai aprender isso? Como é que o homem vai saber, por exemplo, que a mulher precisa de um bom dia carinhoso, que precisa de um café da manhã, que precisa de um carinho, que na hora do sexo precisa de uma preparação. Não é só chegar lá e, né, como diz um outro apresentador, tchaca-tchaca, né, na buchaca. Não é isso. Mas como é que ele vai aprender isso se ninguém fala para ele? É verdade. Hoje, graças a Deus, nós estamos em uma geração que está com um contato muito maior com todo tipo de informação, né? Hoje nós temos, inclusive, profissionais que vão para as redes sociais, que nos trazem algum conteúdo. Eu imagino que a pastora deva conhecer bastante profissionais dessa área que tratem sobre isso. E eu creio que isso deve ser uma descoberta mútua. Eu posso dar aqui o meu exemplo, né? Não posso falar por todos os casais, mas posso falar do meu exemplo. Eu sou casado há 8 anos e antes da gente casar, nós namoramos 5 anos. Então, são 13 anos que eu estou ao lado da minha esposa. E eu me lembro muito bem que teve uma oportunidade em que nós saímos, a gente ainda namorava, nós saímos, fomos para um shopping, passar uma tarde juntos e tal. E naquele dia eu fui decidido a tratar de coisas sobre casamento, né? Na verdade, eu já iniciei o meu casamento já com essa intenção, né?
iniciar um namoro já com a perspectiva de casar futuramente. E eu sempre vi esses problemas, esses conflitos gerados no casamento por falta de comunicação. Então, eu cheguei com ela na lanchonete, eu me lembro muito bem, na área de alimentação do shopping, e a gente começou a falar sobre como seria um casamento ideal entre nós. Então, cada um ali falou, né, as suas manias, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, e nós abordamos absolutamente tudo, desde quem iria lavar a louça até como seria a nossa relação sexual, né? E eu creio que isso nos fortaleceu, tanto que quando nós... Claro, tivemos ali os nossos problemas, que é comum no início de um relacionamento, mas a gente conseguiu se desenvolver bem e hoje nós temos um casamento sólido muito por conta disso. Nós decidimos nos descobrir juntos, nós já chegamos com uma certa informação prévia um do outro, daquilo que gostava, daquilo que não gostava. Outras coisas nós viemos abertos para experimentar, dentro daquilo que a Bíblia nos permite. E, claro, nós tivemos os nossos desacertos, mas muito maior foram os nossos acertos. Então, eu volto a bater nessa tecla. Eu creio que o diálogo, a comunicação é fundamental. Mas a igreja não precisa assumir um papel nisso, pastor? No seguinte sentido, hoje, a maioria das igrejas tem um trabalho com casais. A maioria delas. É raro você não ter uma igreja que não tem um ministério de casais, que os casais não fazem um retiro, onde fala de tudo, é aquela diversão, todo mundo gosta e tal, bacana. Mas assim, que vai tratar, por exemplo, de noivos, você não vê. Raro. Raro se não for inexistente. É verdade. Para essa preparação. Sim. Porque assim, você falar de sexo para o casal é de um jeito. Você falar de sexo para os noivos é de outro jeito. Com adolescentes, jovens que não são casados, eu nem penso em casar, a igreja nem fala nada. Para criança, então, meu filho, é aí que você esquece, aí não vai falar mesmo. Mas depois todo mundo vai tacar pedra porque o Estado quer fazer isso. Mas ninguém quer assumir a responsabilidade. É isso que me deixa bravo, mas esse é outro tema. A igreja não precisa assumir postura, pastor, nesse sentido, de mediar esse diálogo ou de fornecer informação para. É verdade, eu concordo. E a maravilha do Vejam Só é justamente isso, né? Nós temos aqui uma emissora preocupada em levar essa informação, talvez a lideranças que estão nos acompanhando agora e que não têm essa preocupação. Como o irmão bem colocou, a questão da abordagem em cada faixa etária é fundamental. É claro que você não vai falar de sexo da mesma forma que você fala para um adulto com uma criança, claro, né? A maneira de se comunicar, a maneira de transmitir o conhecimento é diferente. Eu creio que a igreja, ela falha por não entender que ela é um corpo. Nós estamos acostumados a dar ênfase a determinados ministérios dentro da igreja, enquanto outros ficam em detrimento. Todavia, um corpo ele só funciona quando todos os órgãos estão em harmonia. Então, cabe sim, claro, um despertamento da nossa igreja para que entenda que, principalmente quando Deus levanta mestres dentro da igreja, o mestre não é só para transmitir aqueles assuntos doutrinários que nós estamos acostumados. Claro que isso é fundamental, é importante, faz parte, mas precisa abordar todos os pormenores do ser humano, né? Deus trata na Bíblia com o ser humano no sentido religioso, no sentido psicológico, no sentido social, no sentido político, no sentido fisiológico, no sentido familiar. Todos esses aspectos do ser humano precisam ser atendidos dentro das igrejas. Sim, a igreja precisa tomar posição, né? Bom, a gente está saindo aí de um período eleitoral onde foi tão falado isso, né? De tomar posição, de assumir posição. A igreja precisa. Se não assumir, alguém vai fazer. Pode ter certeza que vai. E depois nós vamos remediar, que é o que eu percebo nessa questão do encontro de casais. Foi dando espaço. Agora eu preciso tratar isso daqui, porque senão vai dar problema. Deixa eu reunir essa turma e ensinar e falar, porque senão eles vão se perder no meio do caminho. Aí vai remediando e não oferecendo realmente um suporte. Doutora, a irmã percebe o interesse das pessoas nisso? Porque daí eu faço um contraponto. Fico eu com a impressão que a igreja não se preocupa com isso, porque também não vai ter audiência. Se botar lá curso para noivos, ninguém vai aparecer, ninguém vai querer. Tem interesse nessa busca desse conhecimento, desse aprendizado? Como é que a irmã percebe, não só pelo gabinete pastoral, mas até na questão da psicologia também? A irmã vê as pessoas procurando por isso? A maior procura sempre é da mulher.
Sim. Os homens, geralmente, eles esquivam justamente por essa dificuldade de falar e de se expressar. Até para fazer uma pergunta. Os homens, né, geralmente eles falam assim, ó, um amigo meu, não é assim? Um amigo meu veio me trazer uma questão, eu queria saber, nunca... Ter tanto amigo, né? Exato, nunca é uma pergunta própria, né? Uma pergunta pessoal. As mulheres, sim, elas têm muito interesse nisso. Recentemente, eu fui procurada por uma irmã e ela me disse assim, olha, eu estou passando por um problema. Lá a questão era inversa. É o esposo que passa por um problema, né, de depressão já há algum tempo e ele faz esse tratamento, esse acompanhamento psicológico e faz uso de medicações, de antidepressivos e tal. E por conta desse transtorno e desse tratamento, ele perdeu 100% a sua libido. E isso já há alguns anos. E aí, isso foi num evento de mulheres que eu fui ministrar. E aí ela falou assim, como que eu faço? Eu falei, se você já procurou, né, os seus pastores, né, já abordou isso com os seus pastores, com os seus líderes? E ela disse assim, não, porque ele não quer que eu o exponha. Se eu procurar o meu pastor, a minha pastora, para trazer esse assunto, é perigoso meu casamento acabar, porque ele não quer, de forma alguma, ser exposto. Então, há uma busca, né, das mulheres pela solução do problema. Falei assim, e um profissional falou, já inclusive marquei consulta, para que ele faça um acompanhamento, né, passe com um médico específico, né, para tratar das questões do homem, mas ele também não aceita ir. Então, eu acredito que encontros como esse, falando de casais, né, encontros como esses é uma forma da gente insistir ali para quebrar um pouco essas crenças que os homens trazem consigo de que eles não precisam de ajuda pastoral, de que não precisam de uma ajuda psicológica, de uma ajuda profissional, né? De que o casamento está sempre bem, que ele não precisa... Inclusive, tem homens que têm preconceito até de irem a eventos como esse, encontros como esse, porque dizem, não, mas eu já sei o que vai ser dito. Eu já sei tudo, já estou há tantos anos casado. Tá muitos anos casado, mas às vezes não está fazendo a coisa da forma certa e por isso que está havendo esse distanciamento. Então, na verdade, as mulheres, elas são as que mais procuram. Sim, essa é a realidade. Só abrindo um parênteses aqui, nós estamos no mês de novembro, que é um mês que tem uma campanha emblemática da saúde masculina com relação ao câncer de próstata. Então, meu irmão, se você, assim como eu, passou dos 40 anos, procure pelo seu urologista, tá bom? Vá tratar da sua saúde, meu irmão. Não deixe isso para depois, não. Coisa séria. Casos que são descobertos precocemente, mais de 80% de chance de cura. Então, procure, faça os exames direitinho, tá bom? E se for esse o caso, de outras, procure. A medicina está tão avançada. Sim. Hoje eu trabalho com reposição hormonal. Sim. Gente, que isso daí é... Se isso daí não é bênção de Deus, não é um milagre de Deus, meu irmão, não sei o que é. Vai te fazer virar um adolescente de novo. Procure o médico que você vai ver o que eu estou falando, vai ser bênção. Doutora, eu queria entender também essa questão do homem, agora sobre uma outra perspectiva. Porque fica evidente que a mulher tem muitos pormenores. Por que é tão difícil para o homem entender isso? Ou saber trabalhar com isso? Já que, de fato, a maioria das reclamações são dos homens, minha mulher não quer. Mas se você for fazer uma investigação a fundo, você vai ver que ela não quer porque não é bom. Porque não satisfaz, ou porque tem dor, uma série de coisas. Porque falta um carinho do homem. Exato. Porque falta um carinho do homem. Por que o homem é tão bruto, hein? Tão bicho difícil de lidar, de aprender esse homem? Porque o homem não é tão emocional quanto a mulher. O homem é muito racional. A mulher é toda emoção, ela é muito emocional. Então, para a mulher, o toque faz diferença, o jeito de falar faz diferença. Para o homem, se ele, com 2, 3 palavras, ele resolve uma questão. Com 2, 3 palavras, ele fala o que ele quer, ele é muito objetivo, né? O homem é muito objetivo, é muito direto. E isso, de uma certa forma, vai influenciar negativamente num relacionamento. Porque a mulher, ela quer um carinho, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir segura, né? Às vezes o homem é bruto, às vezes não de uma forma intencional, mas em muitos casos há também a questão da intencionalidade. Eu tive uma paciente que foi muito interessante você tocar nesse assunto, que ela
que gerou um trauma numa relação sexual que ela teve com o esposo na gestação. Ela estava grávida de 8 meses. E 8 meses para uma mulher, né, de gestação, ela está pesada, Sim, ela está cansada, ela sente dores, né, ela está caminhando, ela está na reta final para esse parto. Então, a cabeça dela está toda concentrada, toda a energia dela está concentrada na espera desse momento. E ela não estava disposta num determinado dia para ter uma relação sexual com esse marido. E esse marido não entendeu. E ele a tomou à força. Para ele estava no direito dele, porque geralmente é isso que o homem diz. Não, mas é meu direito, né? Inclusive, né, até com base no texto que foi feita a leitura de Coríntios, o apóstolo Paulo fala lá, né, que o corpo não vos priveis, tal. Por quê? Porque a mulher não tem mais domínio sobre o seu corpo e vice-versa. O corpo de um pertence ao outro, né? Mas não está falando ali de tomar posse, né, de você fazer isso com agressão. E aí esse relacionamento sexual aconteceu. E, a partir de então, essa mulher criou uma resistência em se relacionar com esse marido. Quando eu atendi essa paciente, a criança, né, que ela gerava na época desse sexo forçado, já estava com aproximadamente 5 anos de idade. E ela, há 5 anos, não conseguia mais se relacionar. Perdeu totalmente o encanto por esse homem, perdeu a afetividade, perdeu o interesse, perdeu totalmente a libido em relação a esse marido. Por quê? Porque todas as vezes que ele a procurava, agora ele não a procurava mais de forma forçada. Ainda que ele vinha procurá-la tentando de uma forma carinhosa, automaticamente, por conta do trauma, da agressão que ela sofreu, ela remetia àquela situação. Por mais que ele viesse de forma carinhosa, mas para ela soava com a mesma agressão. Então, os homens precisam também aprender a respeitar, a saber como falar, como procurar essa mulher. Porque, às vezes, essa mulher está se recusando justamente porque para ela não é prazeroso. Sim. Esse homem não sabe dar prazer a essa mulher. E aí a gente volta na questão do diálogo e na questão da educação sexual. Sim. Olha, eu ouso afirmar que a gente pode romper a barreira dos 80% dos casos que se encaixam nesse perfil de que a mulher não quer porque para ela não é bom, ou porque tem algum pormenor ali, seja pela fase da vida, pelo momento. Sim. Às vezes o casal vem no embalo, né? E quando a mulher entra na menopausa, por exemplo, que tem uma mudança, tem problema ali também. Então, é uma série de coisas que precisam de fato ser analisadas. Mas, pastor, eu fico com essa impressão que essa recusa da mulher que nós estamos analisando aqui tem como início o homem. A experiência do pastor no gabinete indica. É verdade. E olha, a Bíblia já nos exorta, viu, homens? Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Então, a mulher, ela tem algumas demandas que são próprias do sexo feminino. E o homem precisa estar atento a isso. E não somente na área sexual, né? É como que a pastora estava falando sobre a afetividade. Muitas vezes falta, talvez até um senso de humor. Você tem algo que eu gosto bastante, algo particular entre eu e minha esposa, é a gente fazer brincadeiras um com o outro, dar risada. Eu creio que isso fortalece muito o nosso relacionamento e dialogar sobre tudo, né? Participar de tudo. Eu vejo que muitos homens estão omissos quanto a isso. O homem está acostumado com aquela rotina, né? Sai para trabalhar, chega em casa, quem é cristão depois vai para a igreja, e chega, dorme, né? E fica aquela rotina, aquilo vai se tornando cada vez mais comum e as questões pormenores não vão sendo resolvidas dentro de um relacionamento. E isso acaba descambando para um sexo que não é prazeroso, que não é eficiente, principalmente em relação à mulher. A mulher é o que mais sofre com isso, infelizmente. Mas a Bíblia já nos exorta que sejamos sábios. Eu não tenho sabedoria. Pois bem, a mesma Bíblia vai dizer, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Deus a dá gratuitamente. Sem dúvida. Hoje, é claro que fica um bloqueio nessa questão do diálogo. A gente vai até caminhando para o final do bloco, mas eu ainda quero ouvir de vocês essa resposta. Porque assim, pastor, a gente até falou da procura pelo gabinete, a irmã citou, você já procurou seu pastor. Eu não sou pastor, não tenho gabinete pastoral, mas eu fico com a impressão que quando alguém bate lá na sua porta,
ou quando alguém te procura pelo telefone, é para comunicar uma decisão. Perfeito. Pelo menos assim, com a experiência que todo mundo vem aqui, passa. É raro você ver alguém, pastor, preciso de um aconselhamento. Pastor, preciso de uma... Não, pastor, vou me divorciar. Aí você vai fazer o quê? Então tá bom, meu irmão. Procura o cartório e fazer agora já é. Por que ninguém procura lá como essa ferramenta? Parece que é só para comunicar a decisão, pastor. É assim mesmo? É verdade, é o que você falou, né? Busca remediar, mas não busca prevenir. E nós temos que resolver os conflitos no meio do conflito, né? Para que ele não descambe em situações como essas, né? A Bíblia é muito taxativa em relação ao relacionamento matrimonial. A Bíblia diz, livro de Malaquias, que Deus odeia o divórcio. Então, o pastor, o líder, ele tem que fazer de tudo para salvar aquele casamento. E ainda que venha uma notícia como essa de uma tomada de decisão, ele precisa fazer de tudo para reverter, né? Precisa haver ali uma reconciliação, precisa haver perdão, precisa haver... Muitas vezes também as pessoas são muito orgulhosas em si, então não querem ceder. Sim. Mas um relacionamento não somente amoroso, ele é feito de concessões, né? Mesmo que muitas vezes a gente tenha razão sobre determinada coisa, a gente vai ter que dar o braço a torcer. É assim, senão nós não vamos conseguir viver, né? Sem dúvida, eu mesmo sei muito disso. Para manter o relacionamento, dá o braço a torcer toda hora. Estou sempre com a razão. Minha futura esposa não veja isso. Pastora, é de fato assim? O pessoal só procura para comunicar, ninguém quer conselho? Na maioria das vezes é. Já vem com o caldo entornado, como dizia a minha avó, né? Quando parece que já não tem mais como remediar a situação. Então, acho que é por essa razão que a gente insiste na abertura dos pastores, das lideranças das igrejas, em falar mais a respeito disso, a falar da família, da importância, né, dessas demandas dentro de uma construção familiar, para que os próprios membros das igrejas, a Irmandade em si, se sinta à vontade, se sinta na liberdade de procurar esse líder, esse pastor. E um conselho que eu acho que é válido deixar para os pastores e líderes é que eu já ouvi alguns pastores dizendo assim, olha, mas eu não sou obrigado a saber falar de tudo e lidar de tudo. Claro. De fato, às vezes a gente espera, né? Muitas pessoas esperam que o pastor seja médico, que ele seja psiquiatra, que ele seja um mecânico, né? Ele espera de tudo do pastor. O pastor tem que saber um pouquinho de cada coisa. E não é assim que funciona. Mas se o pastor, se o líder não tem ali um bom conhecimento, né? Um repertório, né? Vasto nesse assunto, busque ajuda, né? Não vai diminuí-lo em nada. Busque ajuda, né? Tem tantos outros pastores que são parceiros, que podem te ajudar, né? Nesse trabalho com os casais da sua igreja, sejam os jovens, sejam os adolescentes, sejam os noivos que estão se preparando, né? A gente não precisa ter resposta para tudo, né? Não precisamos entrar nessa neura, mas é importante que os pastores também, pensando no bem-estar da sua comunidade, ele tenha uma rede de apoio. Se eu não dou conta disso, eu preciso ter uma rede de apoio para quem eu possa encaminhar e saber, né, que aquela pessoa tem maturidade, tem responsabilidade, tem comprometimento com a palavra e tem conhecimento de base para poder auxiliar naquilo que aquela família precisa. Sem dúvida. Foi o que o pastor Everton acabou de falar, aqui mencionar, né? Se você não tem, peça que Deus dá. Sim. E vai te dar sabedoria, inclusive para essa indicação. Imagina, às vezes, a dificuldade de pastores, né? As mulheres querendo falar. Não dá, não, irmão, vamos procurar. Não, Sim. Vamos levar em alguém que vai te ajudar nessa questão. E você encaminhando isso e organizando isso, obviamente, porque não tem como saber de tudo mesmo. É impossível que isso aconteça. Mas, de fato, falta essa abertura. Falta essa proximidade. Eu ainda fico com a impressão que o povo, o rebanho, ainda fica um pouco distante dos pastores com medo de julgamento, medo de disciplina, Sim. medo desse autoritarismo, né, e tudo mais que às vezes acontece. E também distante dos próprios irmãos. Gente, é um absurdo, mas acontece. Eu não posso falar para aquela irmã dessa minha situação, senão ela vai contar para a igreja inteira. Aí se eu falar para fulano, todo mundo vai... Aí às vezes vai procurar a gente, sabe, um amigo do trabalho, que nem professa fé, que vai dar conselhos absurdos. Mas porque dentro do nosso ambiente de fé, do nosso ambiente de comunidade, né, como a pastora diversas vezes falou, a gente não tem essas oportunidades. Então a gente precisa realmente,
parar e repensar a nossa caminhada, repensar. Deixa eu colocar aqui só um comentário antes de chamar o intervalo. É o comentário da Maria Siqueira. Ela está respondendo a nossa enquete e olha que abordagem interessante que ela colocou. De acordo com 1 Coríntios 7, 3 e 5, foi o texto que a gente leu no começo, sexo no casamento é uma dívida. Negligenciar ou recusar fazer sexo com o seu cônjuge é roubo. Uma quebra do 8º mandamento, não furtarás. Olha que construção teológica ela fez aqui. Então é uma quebra de aliança. Aí, para estar em pecado aqui, não sei não, hein? Eu acho que ela foi longe nessa tarefa exegética dela aí, mas enfim. Juntou uns textos meio sem nexo. Pois é. Tá bom. Maria, eu tentei te ajudar também aqui. Você viu que eu me esforcei. Mas tá aqui a sua opinião. Vale a pena a gente pensar aqui e de fato, é uma construção que é muito feita. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos colocar o resultado da enquete. Você vai ver que muita gente foi por esse caminho também. Ó, eu vou chamar, antes do intervalo, eu vou dar 2 recadinhos, mas só para você já ficar preparado. O próximo bloco ele é mais curtinho, mas os meus convidados vão oferecer para vocês considerações finais do tema, tá bom? E uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso? Você que está se preparando, está pensando em casar, você que já casou, você que enfrenta problemas, você que não... O que você precisa fazer com todo esse assunto aqui para que a sua caminhada seja modificada a partir da nossa reflexão? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Olha, código 11, a secretaria fica aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Gosta de estudar teologia, gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer lapidar, aprimorar esse dom, esse talento que Deus te deu, procure pela Agrade. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo que a Agrade oferece e vai poder se capacitar para o trabalho do reino, tá bom? Além disso, você que gosta da HIT, da nossa programação, dos programas, tem aqui o site da HIT, muita informação para você. Chega por lá, você vai conhecer bastante da emissora, do conteúdo e também, obviamente, em todas as redes sociais você nos encontra. No canal oficial da HIT lá no YouTube, você tem acesso a toda a nossa programação. O canal lá no YouTube passa a HIT ao vivo e, além disso, você consegue ver e rever todos os nossos programas, tudo lá à sua disposição. Inclusive, se você curtiu o nosso conteúdo, pode compartilhar também para abençoar a vida de outras pessoas, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, um intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, falando aqui no Vejam Só sobre uma temática que envolve a intimidade sexual dentro do casamento. A nossa pergunta tema é se a recusa, né, dessa intimidade, ela justifica o divórcio. E conversando muito sobre essas questões, focando principalmente nessa questão do sexo dentro do casamento, para a gente realmente tentar romper essa barreira aí do tabu, da falta de informação, para que o nosso povo realmente seja edificado diante dessa perspectiva, dessa temática. Recebendo aqui no nosso estúdio o bispo Everton Alves dos Santos e também a pastora Leila Franciele. Na sequência, vou devolver a palavra aos meus convidados e eles vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Fica ligadinho que é na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, curte o Vejam Só e manda a sua foto aqui para a gente para participar do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente do Vejam Só para você. Como é que você faz para mandar a foto? Acesse as nossas redes sociais. Pode ser o nosso Instagram, @programa Vejam Só, ou lá nossa página no Facebook. É só você procurar por Programa Vejam Só. Em qualquer uma das plataformas, você vai lá nas mensagens, tá bom? Você vai rapidamente identificar isso. Clica lá na mensagem, já vai abrir ali a caixinha ali para você mandar a mensagem. Aproveita ali e já põe ali a sua foto.
Você está assistindo agora o Vejam Só, faz uma selfie, bem simples. Coloca o Vejam Só ali ao fundo, televisão, faz a selfie e já encaminha a foto. Não precisa de muita produção, não. Não precisa mandar na horizontal, na verde, do jeito que você quiser. Manda a foto que a nossa produção arruma e vai mostrar aqui, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Tá certo? Que daí a gente mostra você aqui, tá bom? Todo mundo que aparecer no Vejam Só vai concorrer a este presente, que eu vou mostrar o presente na sequência. Primeiro, vamos colocar as fotos aí que nós separamos para a edição de hoje. E a primeira delas vem lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quem aparece aí é o Pedro Ranieri, acompanhando... Aí, ó. Olha o que o Pedro fez, ó. Exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie ainda apontando ali, ó. Boa, Pedro. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela audiência acompanhando o Vejam Só. Poxa, que o Vejam Só seja bênção, meu irmão, na sua vida, tá bom? Fica aqui o abraço do Vejam Só para o irmão. A próxima foto é do interior aqui de São Paulo, da cidade de Piracicaba. E quem vai aparecer aí é o Márcio José, também acompanhando o Vejam Só lá. Fez a selfie e mandou. Boa, Márcio. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Obrigado por mandar a sua foto e participar aqui do Vejam Só. Nosso abraço é todo o interior de São Paulo, que participa bastante do Vejam Só também. Nossa última foto é aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer aí é o Josué Hermínio. Olha lá, ele botou até um texto, olha lá, ó. Presbítero Josué Hermínio, Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Boa, boa, Josué. Ministério Ipiranga, que também sempre participa aqui, né? O pastor Elias Soares, é lá do Ministério Ipiranga. Recentemente, o pastor Edmar também, que participou aqui recentemente também do Ministério Ipiranga. Josué, meu irmão, obrigado pelo carinho. Leve o nosso abraço lá, toda a galera do Ministério Ipiranga também, que nos abençoa bastante por aqui. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a este presente aí. São 2 livros do professor, pastor Luiz Saião. E, bom, o Luiz Saião dispensa apresentações. Um dos materiais ali tratando sobre o problema do mal no Antigo Testamento, uma análise, né, do profeta Abacuque e de outros escritos, que recentemente ele esteve no Vejam Só falando. E o outro livro, O Sermão do Monte, a chegada do reino, é uma análise do sermão de abertura ali do ministério de Jesus, né, que marcou esse início do ministério de Jesus, que o Saião também deu uma entrevista muito legal aqui no Vejam Só. Então, esses materiais nós vamos mandar para você. Mande a sua foto e você vai concorrer, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção e vai edificar a sua vida, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, para essas considerações finais e uma aplicação. Pastora Leila, como no primeiro bloco eu comecei com o Bispo Everton, nesse bloco eu vou pedir a gentileza de começar com a irmã, tá bom? Okay. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Sim. Bom, eu desejo de todo o meu coração que todos vocês que estão participando dessa programação possam ter, de alguma forma, né, absorvido algo que venha contribuir para a construção do relacionamento de vocês. Aos que são jovens, eu deixo um conselho. Desenvolva uma boa amizade com a pessoa com quem você pretende formar aí a sua família. Porque eu costumo dizer aos nossos jovens que estão se preparando para um namoro, para um noivado e um futuro casamento, bons amigos certamente serão bons amantes. Isso faz toda a diferença. Né? Não se precipitem, busquem conhecer um ao outro, busquem expressar os seus sentimentos, procurem trabalhar e criar um ambiente de amizade, mas também um ambiente de comunicação, onde vocês possam se expressar, falar dos seus sentimentos, não se reprimam, não omitam o que estão sentindo, e também não se anulem, né? Anulem o que você sente, o que você deseja, em detrimento do outro, em função do outro, porque o outro não tem como adivinhar o que você sente, não tem como adivinhar o porquê você se comporta da forma como se comporta. Então, é muito importante que o diálogo seja primordial nessa relação. E a base de tudo, para nós que somos cristãos, é a palavra de Deus. Então, busque uma rede de apoio, né, para você que já é casado e que está enfrentando talvez uma crise parecida com essa que foi colocada na pauta de hoje. Procure seus líderes, procure seus pastores, procure uma ajuda profissional, porque isso vai fazer toda a diferença. Não procure quando, de fato, as coisas já não tiverem mais como serem remediadas, mas procure hoje, porque ainda há salvação para o seu relacionamento e, consequentemente, para a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, viu, pastora Leila, pelo carinho.
pela contribuição. Tenho certeza que quem acompanhou aí foi edificado e aprendeu muito ouvindo a irmã. Nós vamos deixar, tá bom? Todos os contatos da pastora Leila à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai ter acesso às redes sociais da irmã também. De novo, obrigado, viu, pelo carinho. Imagina, eu que agradeço, Zeca. Muito bacana, muito bacana. Bispo Everton, também 3 minutos por irmão para essas considerações finais e uma aplicação. Maravilha. Bom, para você que nos acompanhou aqui, eu gostaria de salientar que o casamento é uma instituição muito séria. Foi estabelecida pelo próprio Deus desde o início da criação. E ele tem um ideal. O ideal é que ele seja um relacionamento heterossexual, monogâmico, fiel e indissolúvel. O casamento ele só termina quando uma das partes, infelizmente, falece. Então, se você está vivendo algum conflito, algum problema no seu casamento, saiba que isso é natural. Isso acomete todos os casais em qualquer lugar do mundo, dentro da igreja ou fora da igreja. E nós podemos resolver isso, primeiro, pelo diálogo, como já foi dito aqui durante todo o programa. Outra coisa que é importante, que também a pastora Leila salientou, procure ajuda. Não pense que você vai resolver todos os problemas da sua vida sozinho. Nós vivemos em sociedade, Deus nos colocou para participar do seu corpo justamente por isso. Nós somos seres interdependentes. Nós somos independentes em Cristo, mas nós dependemos do nosso irmão, aquele que está ali conosco nesta batalha espiritual até chegarmos à vida eterna. Nós precisamos do auxílio dele, principalmente da nossa liderança. Procure sempre o seu pastor, os seus co-pastores, pessoas que estarão ali para te auxiliar, não somente com um conselho secular, mas, acima de tudo, com um conselho embasado nos fundamentos da palavra de Deus. Então, respondendo objetivamente à pergunta do tema de hoje, se há uma justificativa para o divórcio quando há um problema, né, relacionado à vida sexual do casal, não há. A Bíblia não abarca essa exceção, então nós precisamos resolver essa situação com diálogo, com comunicação e buscando sempre um auxílio. Acima de tudo, o auxílio do nosso Deus. Ele é aquele que nos criou, nos formou, ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Então, o casal lutar pelo seu casamento, pelo seu matrimônio em oração é primordial. É isso, meus meninos. Vamos conversar, vamos dialogar. Não vai só querer assinar papel, não. Vamos construir, aprender junto. Apanhar e crescer, obviamente, aprender com os erros, faz parte. Bispo Everton, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Gostaria de agradecer mais uma vez, Zeca, agradecer a Angélica, toda a produção do Vejam Só, da RIT TV. Foi uma honra poder conhecê-la, pastora, muito bom dialogar contigo. Eu gostaria só de mandar aqui um abraço, um beijo especial. Só se for para a esposa. É essa mesmo, então para minha querida esposa, a Bispa Juliana, que está lá com certeza nos acompanhando. Te amo, Deus te abençoe. Esse tá construindo bem, hein? Tá vendo só? Espertinho. Meu irmão, talvez pelo horário, né, não vai dar mais tempo, mas amanhã você já pensa em toda essa construção, já dá um bom dia mais carinhoso, já leva um cafezinho na cama, prepara umas torradas, vai construindo, meu irmão, vai preparando, né, vai semeando, que a colheita vai ser em fartura, tenho certeza. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do Bispo Everton nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você saber mais do ministério e, obviamente, quiser fazer perguntas sobre o assunto, tirar dúvidas sobre o tema que nós tratamos na noite de hoje. Antes de encerrar, deixa eu colocar aí na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos lá para você se essa privação da intimidade sexual pode ser considerada uma quebra da aliança. 69% responderam que sim, 31% responderam que não. Eu não sei se ficou muito claro, mas a ideia da quebra da aliança era com o objetivo de que, a partir disso, pudesse justificar um divórcio, né? Uma separação, já que era um ato de rompimento, né? Não sei se ficou explícito isso na pergunta, mas 69% dos nossos internautas responderam que sim, é uma quebra da aliança. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou. O que só reforça, assim, como que a gente precisa trabalhar e melhorar esse nosso diálogo com relação a esses temas, né? Para que esse entendimento nasça, cresça, floresça dentro das nossas igrejas também. Espero que, de forma singela, o Vejam Só tenha contribuído com essa questão também. Muito obrigado a você que nos assistiu, que deu carinho da sua audiência. Um forte abraço. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição, preparada sempre com muita dedicação e carinho para você. Até lá!